para analisar os temas dos mercados está Pedro Costa Félix, partner da Capital Strategies. Pedro, muito bem-vindo a esta edição das 12. É sempre um prazer ter-te aqui comigo. Começando por esta questão do Fiscal Cliff e nomeadamente pelas primeiras declarações oficiais de Barack Obama, a dizer que acredita que vai haver um consenso. Parece que vai ser alcançado esse consenso antes do dia 31 de dezembro, que é a deadline. Eu acho que sim. Pronto. Também quero acreditar que sim, para ser mais preciso. Acho que não será só um corte na despesa, dos 4% do PIB, será sim um aumento da carga fiscal acima dos 200 ou 250 mil dólares, como tem vindo a ser noticiado. E será essa combinação, um pouquinho do lado da despesa e muito mais do lado da receita, que irá fazer com que se ceda de um lado e do outro. Se não houver este consenso, e já vemos alguns dos pormenores em torno dessa possível negociação, mas a questão é que, e é esse o receio, temos olhado para os mercados acionistas que estão já a manifestar-se fortemente, a verdade é que se não houver consenso, arriscamos-nos a ver a economia norte-americana novamente em recessão. É que claramente, ou seja, e mesmo com este consenso... não é garantido que não ocorra. Vai haver um abrandamento, pelo simples fator de haver menos dinheiro em circulação, das famílias terem menos rendimento disponível. E isso vai fazer com que haja um abrandamento do consumo e, por consequência, um abrandamento do crescimento económico. E esse é o grande risco. E o que os mercados hoje estão a descontar é aquilo que tiveram, entre aspas, a tentar não prestar atenção durante as eleições, que é precisamente a gravidade do equilíbrio fiscal dos Estados Unidos. Estamos a falar de 600 mil milhões de dólares. Que é muito dinheiro, em qualquer parte do mundo. Isso desaparecendo, que não seja os tais, não seja a totalidade desses 4%, que sejam 300 ou 250 mil milhões, é muito dinheiro. É dinheiro que, à partida, há muitas empresas que estão a esperar que esse dinheiro entre nas suas contas e que vão desaparecer. O desemprego continua elevado. Houve ali um pequeno blip, dizem os especialistas, que foi mais estatístico, um erro nas estatísticas que outra coisa, em outubro. Mas sim, claramente, a economia americana está hoje a passar uma fase difícil, para ser mais preciso. Agora, há uma série de estímulos, não sei se tínhamos falado sobre isso ou não, mas como foi referido na peça anterior, há uma série de estímulos que estão a ser implementados, por parte da Fed principalmente, que têm a ver com a disponibilização quase ad eternum de liquidez para a economia. Não mercados financeiros, mas para a economia. O que se traduz para os mercados financeiros numa certa segurança de que as empresas que por si só já estão muito bem capitalizadas, e estamos provavelmente numa altura histórica em que as empresas, em particular as empresas americanas, os Estados Unidos, estão com os níveis de caixa mais elevados, com os níveis de eficiência mais elevados. Essas empresas propriamente ditas estão muito sólidas. Falta estímulos à criação de novas empresas. E consequentemente, de emprego também. E de emprego, ou seja, eu não acredito que o emprego vá surgir do tecido empresarial existente, mas terá que ser, sim, por novas empresas, novos empreendedores. Parece que, de alguma forma, e eu vou pegar neste ponto em concreto, porque parece ser uma das bandeiras de Barack Obama, que tem dito consecutivamente que não quer ferir ainda mais a classe média, as famílias com mais dificuldades, e falar e incidir precisamente um aumento de impostos sobre aqueles que ganham 250 mil dólares por ano ou mais. Parece que pode haver aqui algum choque em relação a este ponto entre republicanos e democratas no que diz respeito ao imposto sobre os mais ricos, que de resto temos Warren Buffett já a dizer que, em termos proporcionais, acaba por pagar menos impostos do que os funcionários dele. Sim. Quer dizer, esse é eu não diria dogma, mas é uma questão tão antiga quase como a humanidade. A partir daí, claramente, vai haver vozes, quer de um lado da barricada, quer do outro. É curioso que esta semana passada tive com um dos gestores com quem nós trabalhamos, que é americano, e tivemos a fazer um périplo por vários países, e
E ele expressava uma visão muito curiosa que para nós, europeus, ou pelo menos nós aqui em Portugal, nem sempre é claro, que tem a ver com a questão republicana, dos republicanos nos Estados Unidos, e que existe uma grande diferença, ou existem quase dois partidos republicanos nos Estados Unidos, aquele do centro da América e aquele que fica nas costas, em que os das costas são muito mais moderados, muito mais liberais. Por isso, o tipo de discurso que se ouve nas eleições é, regra geral, aquele tipo de discurso que é para ganhar as eleições no centro, na América Central, no centro dos Estados Unidos, e que por si só é muito mais radical, é muito mais extremo. Por isso, olhando para a frente... Espera-se um abrandamento dessas posições. Claramente, principalmente nos próximos 4 anos vão ser decisivos para a sustentabilidade dos Estados Unidos enquanto potência mundial. Pedro, olhando para outra questão completamente diferente, a questão grega, como é que vês nesta altura? Olhando para o cenário que temos em cima da mesa, que é a tranche que vem desde junho, que deveria ter sido entregue em junho, continua congelada, vai continuar na gaveta pelo menos até o dia 20 de novembro, mas a verdade é que ninguém parece acreditar, pelo menos é essa a expectativa, de que não seja entregue de todo, porque isso significaria um default grego. Exatamente. Esse cenário é aquele cenário com o cenário base, digamos assim. Nem sequer é cenário base, é que é a premissa que acho que toda a gente quer acreditar, porque pela negativa, se isso acontecer, vai ser mau para todo o mundo. E eu quero dizer para todos os países da China, até os Estados Unidos, passando por nós, obviamente. Agora, a questão grega prende-se muito mais agora com esta velha questão entre mercados e políticos. A classe política e tendencialmente a classe política da zona euro tende a reagir pressionado. E nós vemos que quando as taxas sobem, ou quando as taxas de juros dos governos dos diversos países, quer seja Portugal, Espanha, Itália, começa a atingir níveis que são preocupantes, a classe política tende a atuar. Então há quase um jogo de gato e rato entre estas coisas. Quando os políticos atuam, as taxas de juros reduzem, por isso a pressão alivia e, mais uma vez, do lado da classe política, alivia também a pressão para tomarem as decisões difíceis. O que eu observo aqui, neste impasse, que é quase uma brincadeira, se não fosse um assunto tão sério, é precisamente um reflexo deste sentimento. Ou seja, esta diferença de interpretações ou de posições entre o FMI e o Banco Central Europeu, sinceramente, não faz sentido absolutamente nenhum. Mostra falta de estratégia nesta altura. Não é falta de estratégia, revela precisamente aquilo que está na base do problema grego desde o início, que é a falta de coerência política da zona euro. Pedro, muito obrigado pela tua análise. Foi a análise de Pedro Costa Félix ao dia nos mercados. Já a seguir, e como é habitual, falamos-lhe das finanças pessoais.